Nós vamos iniciar, então, agora uma revisão sobre as aulas de História. E eu montei ai meu Deus, uma linha do tempo com o fim do período monárquico, né, o fim da monarquia, até os conflitos que nós temos. Só que eu coloquei esses fatos, né, fora de uma ordem, numa linha do tempo fora de ordem. E aí vocês vão me ajudar a colocar em ordem. Para isso, vocês vão ter a ajuda da apostila. Então, pega a apostila de vocês, lá na página 248. Prof, qual que é? O 2 ou o 3? A 3, a 2 já era. As horas. Estamos na metade quase da 3. Só a matemática que a gente está um pouco mais devagar, porque matemática, o conteúdo é um pouco mais complexo, né? E a gente precisa ir devagar, a gente está tendo menos aulas. É 248. 248. É, isso mesmo. Então, vocês vão abrir o áudio de vocês para falarem, e eu vou compartilhar a tela com vocês. E vocês vão me falar o que aconteceu primeiro. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui na tela certa. Ficou no... Sara, não é... Só um pouquinho, pessoal. Então, vamos lá. Agora deu certo. Consegui aqui arrumar. Então, aqui eu tenho uma linha do tempo, né? Só que tá toda bagunçada essa minha linha do tempo. E tá falando do fim do Império e dessa Primeira República, que foi o que nós estudamos nessas últimas aulas. Então, nós vimos nas aulas anteriores que o Brasil, ele era governado, né? Por Dom Pedro. Dom João veio, governou, depois veio Dom Pedro I. E ali no final do segundo reinado, no segundo reinado, Dom Pedro que passou a governar então. Só que com o passar dos anos, ali no final do século XIX, começou a ter umas crises, né? As pessoas já estavam insatisfeitas com o governo de Dom Pedro II e estavam exigindo ali o fim da monarquia no Brasil. Quais desses tópicos que eu tenho aqui que vai ser, então, relacionado a essas no período imperial? Ó, eu tenho aqui os mitos. Oi, Letícia? Crise no Império. Não. Exatamente. Tem alguém falando junto. Ai, a Esther está com o áudio aberto. Oi? Eu coloquei a crise do Império. Exatamente, a crise do Império. Então, nós vamos colocar aqui. Gente, diz que dá para vocês fazerem. Eu ainda não sei, eu estou aprendendo a usar esse aplicativo, mas eu quero que vocês também possam participar junto comigo, tá? Não dá para você mandar o link desse treco para nós no chat? Então, eu não sei como que faz. Assim que a professora... Entre as configurações, às vezes tem ou anexar, ou enviar, compartilhar. Professora, você copiou o link, eu não sei. Vamos ver aqui. Copiar para a área de transferência. E aí eu mando no grupo, é isso? Ou aqui no chat, se você conseguir. Ah, vou tentar mandar pelo chat, então, pelo bate-papo. Espera aí. Aí, a gente vai aprendendo. É uma troca de conhecimentos, tá?
Aí vocês abrem aí para vocês? Sim, Aí? aí vamos ver se Sim, vai abrir. Chegou recebemos. para mim. Chegou para todos, mandei para todos. Então, Ai, clica que eu tô aí. aqui. Isso, então clique e de acordo com a apostila, vai colocando em ordem e depois a Pro vai fazer junto com vocês. Como que é? Vocês fazem aí o de vocês e aí aparece aqui para mim como que funciona? Me ensina, que esse aí eu não sei. Vocês estão sabendo mais do que eu. Prof, eu acho que, tipo, diante que a gente muda, vai mudando tudo. Ah, Pra então eu você, posso pedir para vocês. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela de novo. Então vou fechar isso aqui, já compartilhei com vocês. E depois da crise do Império, vou chamar então por nomes, tá? Nós temos aqui os conflitos. O que que aconteceu? Então aqui diferentes grupos sociais, cafeicultores, oficiais do exército, profissionais liberais, passaram a exigir o fim da monarquia no Brasil, porque eles reivindicavam maior participação política e a formação de uma república. Ok. Essa república aconteceu ou não aconteceu, essa formação de república? E aí, Yuri? É a República. Então, vamos ver se dá certo. Tenta colocar aí para mim, clica na bolinha Na e bolinha? arrasta ela até depois de crise, até aqui, ó, nesse espaço, logo após crise no Império. Vamos ver se vai dar certo, se aparece aqui para mim. É o terceiro quadrinho? Proclamação da República é o quarto aqui, né? Esse aqui, ó. Ah, achei. Movimentou aí? Eu não tô conseguindo. Clica na bolinha. Não tem uma bolinha embaixo? Tem, eu tô clicando, não tá indo. Clica nela e segura. Ficou a mãozinha, clica e arrasta. prof, dá pra instalar em celular? Letícia, eu não sei. Eu recebi esse link ontem e eu estou fazendo os testes, aprendendo a mexer agora, tá? Então a Pro ainda não sabe dizer para vocês. Conseguiu aí, Yuri? Alguém conseguiu? Alguém pode tentar outros alunos? Vê se vocês conseguem. Alguém conseguiu? Prof, acho que você tem que configurar pra gente mexer. Se você... Ah, então vamos fazer do jeito que a gente estava fazendo. Depois eu vou tentar, vou aprender e aí a gente vai fazer juntos as próximas aulas, ok? Tá. Então vamos lá. Então, com essa crise no Império, né, os grupos sociais, houve essa reivindicação pela formação de uma república, porque os cafeicultores, os generais dos exércitos ali, os oficiais e alguns profissionais liberais queriam também participar da vida política, né? Então exigiam ali a formação de uma república e houve então um golpe do Estado, né? Civis e militares organizaram um golpe para derrubar a monarquia. E isso ocorreu ali no dia 15 de novembro. Então, só observem aqui, tá, pessoal, pela tela que eu estou compartilhando. Ocorreu ali no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, e foi proclamada, então, a República. Quem governou a República nos primeiros anos foram os militares do Exército, né? E esse período onde os militares governaram ficou conhecido como República da Espada, que foi Floriano Peixoto e Marechal Deodoro que governaram nesse período, né? Em pouco tempo ali. Ok. Ué, o que eu fiz aqui? Ai, senhor, peraí. Ah, não sei o que eu fiz, ó, tá vendo? Provei. Vamos lá. Depois que a República foi proclamada, o que aconteceu? Vamos virar a página da apostila aqui. Então, teve ali, a República foi proclamada. Esse não tem na apostila de vocês, tá? Mas eles governaram por um tempo. E aí, depois, a primeira coisa que eles fizeram... Peraí, gente, só um pouquinho.
Tem uma página aqui. A primeira coisa que foi feita, então, o primeiro compromisso do governo republicano era a elaboração de uma nova Constituição. Então, vocês estão mexendo, né? Gente, não mexe, porque ó, tá mudando toda a configuração aqui, tá bagunçando o que eu fiz. Evita mexer. Prof, já saí desse daí. Ó, apareceu esse aqui. Senão vai ficar bagunçado, pode estar... Talvez pode até estar faltando. Ó, tá vendo aqui, ó? Ficou errado agora. Agora eu não sei mais como que vai fazer. Espera aí, eu vou fechar. Vai que eu fecho esse negócio, some. E agora? Voto de cabresto já tem. Tá, eu vou excluir esses aqui. Não mexam mais, tá? Para não ter problema de... Eu não tô nem conseguindo aumentar aqui para excluir. Eu sei que vocês estavam tentando. Mas aí, vamos deixar do jeito que tá aqui, sem mexer, tá bom? Ok. Então, a primeira coisa que foi feita quando o Brasil se tornou uma república foi a elaboração de uma nova Constituição. Essa Constituição, vamos colocar ela aqui para frente. Então, a república foi proclamada. Teve ali, ó, tem gente que tá trocando ainda, tá vendo, ó? Não mexe, tá, pessoal? Então, isso aqui também não estava aqui, ó. Vamos deixar para cá. Então, ocorreu ali a crise no Império, foi proclamada a República, e a primeira coisa que foi feita ali, né, foi elaborada, então, uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela garantia a liberdade de pensamento, a expressão, a crença religiosa para todos os cidadãos, né? Os cidadãos. Depois dessa nova Constituição, então foi eleito ali o primeiro presidente. Então, nós tivemos, esse não tem na apostila de vocês, foi eleito lá em 1894, foi eleito o primeiro presidente, porque antes eram os militares que estavam governando. Então, teve ali a primeira eleição. Quem venceu essa eleição foi Prudente de Moraes. Oi? Eu quase consegui mexer, até que apareceu aquela linha laranja. Isso, mas evita mexer porque está alterando aqui agora, tá? Depois vocês tentam, depois que a prof terminar a aula. Eu vou dar um tempinho e a gente tenta mexer. A gente aprende juntos, tá? Então, foi eleito ali o primeiro presidente, que foi Prudente de Moraes, né? Ele assumiu o cargo em 1894. E aí, nesse período esse período de 1894 até o período de 1930, ele foi chamado de República Oligocárquica, ou dos bacharéis, ou a República de Café com Leite, que foi o que nós estudamos, né? Essa República do Café com Leite. E aí, ó, coincidentemente, essa República, a política do café com leite, o que é essa política, né? Essa política era uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para dominar a política brasileira. Então, lá na página 251, tem aquela foto, aquela imagem dos dois gigantes lá, né? Impedindo ali outros candidatos de outros estados de entrar, porque eles tinham muita força política, né? E dificultava aí, então, que outros estados permanecessem ali na presidência do país. Outra charge que mostra isso também está na página 257, né? Em que tem vários ali, aquele morro, o estado a cadeira da presidência e São Paulo e Minas Gerais lá no topo, um do lado do outro ali, e os outros estados todos tentando chegar à presidência, mas com muita dificuldade, né?
Então, essa política de café com leite foi uma aliança entre esses dois estados, que eram grandes produtores de café e de laticínios. São Paulo era o maior produtor de café do país, para dominar, então, essa política. Eles alternavam no poder. Ok, vamos vir mais para cá. Como que eles conseguiam chegar, né? Como que eles conseguiam ter essa alternância ali, né? Na presidência? Devido ao quê? Aos conflitos ou ao voto de cabresto? O que vocês acham? Oi? Tem alguém aí? Ou eu estou só? Oi? Os conflitos. Conflitos. Os conflitos que eles realizaram que faziam... É o voto de cobreto. O voto de cabresto, pessoal. Deixa para abrir o áudio só se for acrescentar na aula, tá? Tem gente abrindo o áudio para atrapalhar. Então, é o voto de cabresto, né? O que é esse voto de cabresto? É a aliança que os políticos faziam com os coronéis, né? Para se manter no poder. Os coronéis, naquela época, eles tinham um forte domínio, né, sobre a população. Na verdade, eles mantinham esse domínio, esse controle sobre a população por meio da violência. E aí, por causa disso, eles também faziam muitos favores para as pessoas mais pobres. E aí, eles intimidavam, então, e faziam assim, ó, você tem que votar em tal político. Guilherme, fecha o áudio, por favor. Você quer fazer alguma pergunta? Então, esses coronéis, eles exerciam forte, ele controlava ali a população, né, por meio da violência. Então, eles tinham um forte domínio, as pessoas tinham medo deles. E aí, eles falavam assim, ó, juntava todo mundo ali na fazenda deles, falava se vocês vão votar em fulano. E aí, as pessoas com medo de sofrer alguma opressão, alguma coisa assim, né? Acabavam, então, votando nos políticos que os coronéis indicavam, né? Nessa época, o voto não era secreto, tá, pessoal? E aí, por isso que eles sofriam essas pressões, então, para votar nos candidatos que os coronéis indicavam. E aí, essa prática ficou conhecida, então, como voto de cabresto. E aí, por último, nós temos os conflitos, né? Esse período da Primeira República ali teve alguns conflitos, né? Algumas coisas que ocorreram. Uma delas é a Guerra de Canudos. Quem lembra o que foi essa Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos foram duas pessoas com canudinho que ficava lá, tum, 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 tum. Será? É isso? Pode colocar, Duda, no chat. Quando você quiser falar, nem precisa levantar a mão, tá, Duda? Pode mandar no chat que é proável. Eu não lembro, mas tá na apostila aqui. Tá na apostila aqui. A Guerra de Canudos. E o que tá escrito aí? Dá uma lida aí e me explica. Professora, os canudos eram tipo uma pequena vila que se chamava Canudos. Exatamente, era uma comunidade pequena. E quem que vivia nessa comunidade? Os coronéis ricos ou os camponeses mais pobres, os agricultores? Camponeses. E por que eles foram para aquela vila? Vocês lembram? Não. Eu vou fazer assim, eu vou dar 2 minutinhos. Cadê sua apostila, Tiago? Prof, era para ele trabalhar e coletar alimentos para a família.
Então, olha só, Canudos era uma comunidade, um grupo de pessoas que viviam num determinado local, lá na Bahia, né? E quem vivia nesse local eram pessoas que eram camponeses, agricultores, que trabalhavam nas grandes fazendas, nas grandes propriedades rurais e se sentiam muito explorados, né? Porque naquela época não existia direitos trabalhistas, então eles tinham que trabalhar muito, ganhavam pouco. Então eles acabaram se juntando, sabendo que existia essa comunidade, né? Que tinha um líder religioso ali, que era Antônio Conselheiro. E aí as pessoas saíam, então, desse local, dos locais de trabalho, dessas grandes propriedades, e iam viver nessas comunidades. Por quê? Porque lá eles trabalhavam para eles mesmos. Então, eles se juntavam nessas pequenas comunidades, plantavam, como eles eram agricultores, eles plantavam ali, dividiam os alimentos, né? Os produtos cultivados entre as famílias. E como tinha essa forma de convívio, eles se sentiam, então, muitos camponeses então foram atraídos para esse local, deixaram de trabalhar nessas fazendas para viver nesse povoado. Só que, como estava se multiplicando, né, aumentando muito a quantidade de pessoas, muitos fazendeiros perderam ali, né, seus trabalhadores. Os fazendeiros com medo de que os funcionários deixassem de trabalhar nas fazendas. O governo também com medo de que se iniciasse ali uma forma de resistência, né? Um pouquinho aqui, gente. Então, os proprietários de terra, eles tinham medo, estavam perdendo ali os seus funcionários. As autoridades políticas tinham receio das ideias contrárias ao governo, né? As autoridades religiosas estavam perdendo ali os seus fiéis, né? Então, as pessoas que... a Igreja Católica, ela estava perdendo os fiéis para esse líder religioso chamado Antônio Conselheiro. E os comerciantes também, né? Estavam perdendo ali seus funcionários, os proprietários de terra tinham medo deles invadirem, né, o arraial, os comerciantes. Alguém está falando comigo? Espera só um pouquinho. Prof, qual o negócio? História ou o quê? É história, mas já fazem 27 minutos que a aula começou. Vocês sabem que a aula é seguida, né? Eu dou às vezes 5 minutinhos, até uns 10 minutinhos, mas vocês que pediram, né? Foi um combinado com a turma de fazer a aula seguida. Então tem que estar no horário certo, tá, pessoal? E aí, como tava as pessoas com receio dessa comunidade se multiplicar em outros lugares do país, né? O governo ali com medo dessas ideias que eram contrárias ao governo republicano. Então, eles enviaram tropas, né, republicanas para a região para atacar aqueles camponeses. Esses camponeses, que era para destruir eles, pedir para eles saírem daquele local, mas eles resistiram. Então, os conflitos se iniciaram, e aí, após meses de combates, né, o exército republicano conseguiu, então, destruir a comunidade de Canudos. Só que grande parte da comunidade, da população, né, desse local, foi massacrada. Uma outra revolta que ocorreu nesse período da Primeira República, né, foi a revolta da vacina. Então, na época, até coloquei fora da ordem aqui, mas lá no início do século XIX, né, tiveram ali os problemas urbanos, a cidade do Rio de Janeiro queria se tornar parecida com os grandes centros europeus,
E aí existiam algumas pessoas que viviam no centro, essas pessoas foram despejadas das suas casas, né? E aí tiveram que se virar, encontrar, construir as suas moradias em regiões mais afastadas, ou até mesmo nos morros, né? Onde começou a surgir ali as favelas, no Rio de Janeiro. E uma outra coisa também, eles eram muito autoritários. Uma dessas medidas de autoridade foi retirar as pessoas à força, né, das suas casas. As pessoas pobres não podiam viver ali no centro porque eles queriam construir prédios mais luxuosos, né, grandes centros comerciais e tal. Novas construções, as avenidas. Então, teve ali, então, a expulsão de forma autoritária dessas pessoas que viviam no centro. E uma outra também medida autoritária era em relação à saúde pública, né? Para combater ali a varíola e outras doenças também, né? Como a varíola e a febre amarela, por exemplo, né? As vacinas naquela época eram obrigatórias e as pessoas entravam à força, às vezes acompanhado, né, de policiais, tratava com violência as pessoas que não queriam receber esses inspetores ou não queriam ser vacinados. E aí a população surgiu aí então um movimento contra essas atitudes do governo, que ficou conhecida como a Revolta da Vacina, né? Durou 4 dias essa revolta, teve ali uma repressão bem violenta, muitos foram presos, mas eles conseguiram alcançar o objetivo deles, que era deixar que a vacinação deixasse de ser obrigatória. Então, esse aqui é a nossa linha do tempo, né? Do fim do Primeiro Império, do fim do Império e da Primeira República, que foi o que nós estudamos. Nas atividades que nós vamos ativas da semana que vem, vai iniciar na segunda-feira. Então, na sexta-feira vai ser enviado para vocês no grupo. Já imprimam para na segunda-feira, se alguém tiver alguma dúvida, aproveitar abrindo a aula e já pode estar tirando as dúvidas durante a aula, ok? Se vocês preferirem, como logo de manhã às vezes fica ruim, vocês preferem fazer essas aulas no período da tarde? Porque daí de manhã vocês tiram as dúvidas, né? Tentam fazer, e à tarde vocês vão estar. Tiram as dúvidas, não. De manhã vocês tentam fazer, e à tarde vocês tiram só as dúvidas daquilo que não conseguiram. Ou não, deixa do jeito que tá. Quem precisar fazer à tarde, eu vou estar mandando o link nos dois períodos, ok? Tanto para a da manhã quanto para a turma da tarde. Bom, pessoal, por hoje é isso. Hoje a aula foi legal. Vai ter Hoje outra é aula? isso. Hã? Não vai ter outra aula? Não, eu vou mandar para vocês o link da aula do professor de Educação Física. Ok? Tá certo. Por que ele foi fazer aula depois de tudo? Porque ele vai mandar a aula gravada. Eu vou mandar o link e aí vocês vão assistir no YouTube. Então, eu subi os meus tempos. Ok. Então, tchau, tchau. Até mais. Que vontade de assistir aula à noite. Então tá, podem estar saindo da aula, tá? Já finalizamos.
Ah, você entrou na conversa com o seu juiz. Parabéns. Desde que passa, você me decepciona. Oi, Luísa. Alguma dúvida? Nós já finalizamos a aula. Falta 5 minutinhos, mas eu já liberei os alunos. Luísa? Professora, Ah, eu não estava na aula, ia ser a última aula, não é de educação física? sim, eu já vou enviar o link para vocês. Quer ouvir, Mariana? Mariana tá duvidando de mim, pro. Ah, entendi. Vai ser por link, tá, Mariana? Já vou mandar para eles. Quê? Não saí primeiro que todo mundo. Vou mandar lá no grupo agora, Tá bom. Tá.